Ele encontrou um livro diferente. Aí eu fui logo para os últimos capítulos, porque eu queria saber o que ia acontecer no fim do mundo. Começou a entender o grande conflito. Eu pedi a Deus esse milagre. E quando eu levantei da oração, eu estava disposto a deixar tudo aquilo. E a vida dele nunca mais foi a mesma. Aquilo foi um choque, realmente, na minha vida, mas ajudou na minha transformação. O Identidade está começando. Boa noite, tudo bem com você? Como está o início dessa semana aí para você? Muitos desafios pela frente, mas que bom que a noite chegou, a gente se encontra aqui já no finalzinho dela para conferir uma história de superação ou também de reencontro com Deus. E assim percebemos que mesmo em meio à tempestade, a gente pode ter fé, né, de que tudo vai ficar bem. Principalmente se a gente deixar Deus conduzir o barco da nossa vida. Não é mesmo? O encontro verdadeiro com Ele vai mudar totalmente o nosso presente e, com certeza, o nosso futuro. E por que muda tanto assim? Porque Ele traz alívio, esperança e uma restauração que ninguém mais pode fazer em nós. Esse é o propósito desse estudo bíblico que eu tenho aqui, olha. Jesus, o restaurador da vida. Um conteúdo baseado na Bíblia, com temas pensados na dinâmica da vida cristã. Por exemplo, um dos temas que tem aqui é Jesus e o crescimento espiritual. Aqui você tem a explicação de assuntos indicando os versículos bíblicos e ainda você tem o famoso QR Code. Ó. Você tem aqui, ó. Esses são vídeos adicionais que vão te ajudar a ampliar o conhecimento aqui nesse assunto e tirar dúvidas. Vídeos inclusive com o pastor Luiz Gonçalves, viu? Então vem aprender essa poderosa verdade agora mesmo. Ligue e peça o seu gratuitamente pelo telefone 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Ou ainda você pode ligar em horário comercial, tá bom? Enviando uma mensagem agora mesmo pelo WhatsApp, aí pode ser ligar agora, mandar a mensagem agora, digo, 12 98244 0077. 12 98244 0077. O pessoal da Escola Bíblica vai te atender e com muito carinho enviar esse estudo aí para sua casa, o mais breve possível. Tudo isso graças ao Anjos da Esperança, né? Que fazem as doações e assim a Novo Tempo pode entregar esse conteúdo fantástico para você. Hoje nós vamos saber a história do encontro que o Thomas Edison teve com Deus. Um homem que na juventude se envolveu com grupos de música secular e ao mesmo tempo fazia uso de muitas substâncias químicas. Mas Deus o alcançou por meio de um poderoso livro profético e tudo isso trouxe um novo significado para a vida dele. Tomás hoje é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas na juventude andou por caminhos que o afastavam cada vez mais de Deus. Além disso, ele sofria de uma forte crise existencial. O primo de Tomás conheceu o livro O Grande Conflito, da escritora cristã Ellen White, e lia com os amigos, enquanto todos estavam juntos usando drogas. Mas ainda assim, essas circunstâncias não impediram que as verdades mexessem com todos aqueles corações. Tomás estava longe, mas também foi alcançado por Deus através daquele livro. E hoje ele vem ao Identidade contar detalhes dessa história inusitada e, ao mesmo tempo, uma grande prova de que o amor de Deus vai em busca de cada filho dele. Eu volto em 30 segundos com o pastor Tomás aqui no Identidade. De volta aqui o Identidade e eu já estou aqui com o pastor Tomás. Pastor, o senhor tem uma história de conversão que é bastante interessante porque é uma história, inclusive, de reencontro com Deus, né? Porque o senhor lá do interior da Bahia foi criado dentro de princípios cristãos. Quais são as suas lembranças desse período de infância, educação cristã em casa, igreja? Quais são as suas memórias? Olha, eu fui criado sempre indo para a igreja. E foi um período assim, onde eu me sentia confortável, né? Porque minha mãe sempre estava me levando para a igreja. E aí eu me sentia ali tranquilo, esses períodos da minha infância. Com 14 anos é que as coisas mudaram um pouco, né? Me conta o que aconteceu. A quinta e a sexta série foram tranquilas, mas depois
da 7ª série, a gente teve alguns amigos, vários amigos, começaram a frequentar a minha casa, porque antes nós fazíamos parte de um programa que minha mãe me levava para cantar na cidade. O nome era Festival dos Brotos. E eu ia para o Festival dos Brotos, como criança, cantava nesses programas. E aí, quando chega na cidade, a gente começa a fazer vários amigos relacionados com música e arte na cidade. E até mesmo nesse colégio, a gente formou, ou começou a fazer um jornalzinho chamado O Clarpit. E esse O Clarpit passou a ser também um grupo musical. Clarpit eram as iniciais dos nossos nomes. C de Charles, L de Luiz, A de Artiludo, R de Rafael, P de Pedro e T de Tomás. E assim a gente começou a fazer shows na cidade e começamos a cantar em vários lugares e o Clarpit começou a ficar conhecido ali. E assim havia todo mundo ali, havia poetas envolvidos, músicos, tudo nesse grupo, o Clarpit. E aí, com 22 anos, já morando agora em Salvador, não mais lá no interior da Bahia, né? A vida estava muito intensa já nessa vida musical e também festas, bebidas, cigarro, muito longe daquela infância bem pacata do interior da Bahia, né? Exatamente, porque aí em 76 esse grupo da gente começou a cantar na cidade de Salvador. Havia um teatro de intelectuais chamado ICBA, e nesse teatro a gente começou a cantar e um dia fez um show nesse teatro. E começaram a gostar, o pessoal da Rede Globo começou a gostar, e chamou a gente para cantar nos programas da televisão, e começamos a fazer shows na cidade, né? E ao mesmo tempo, eu estava mais envolvido com o cigarro, comecei a fumar. Um amigo me ensinou ainda na cidade de Jequié, comecei a fumar e comecei também a beber nos finais de semana. E quando cheguei em Salvador também, a usar maconha nos finais de semana, e de forma que a vida era muito intensa, né? Relacionado com a música, estudando jornalismo também, e, ao mesmo tempo, fumando, bebendo, fazendo essas coisas. Isso com 22 anos? Com 22 anos. Porque foi nessa idade também que você encontrou o livro O Grande Conflito, que foi o grande instrumento aí para você conhecer a palavra de Deus de forma profunda e muito mais firme, né? Exatamente. O Grande Conflito estava na casa de um vendedor de maconha, vizinho à casa do meu primo Luiz, em Jequié. E ele foi comprar maconha e viu lá esse livro, O Grande Conflito. Por que ele se interessou justamente por esse livro? Só tinha esse livro lá na estante desse vendedor de maconha ou tinha outros livros? Porque como é que ele se interessou e falou, me empresta esse livro aí? Porque ele viu a capa do livro assim em cima do Foi estante, a capa que chamou a atenção. Foi a capa interessante, né? Que era uma bola branca se chocando com a bola preta. Aí ele achou interessante e pediu emprestado. E começou a ler. Aí chamava os amigos e ia ler num alto da cidade. Ali eles fumavam maconha e liam O Grande Conflito. Olha só. Aí com o tempo eles foram deixando a maconha e ficando com O Grande Conflito. E tinha um amigo que era da Igreja Adventista e falou para eles, olha, a Igreja do Grande Conflito é a Igreja Adventista do 7º dia. E aí levou eles para a igreja e eles começaram a gostar. E foi aí que eles tiveram a ideia de mandar o livro Grande Conflito para mim, para Salvador, para eu ler. Nessa época, eu estava vivendo uma crise existencial. Eu me perguntava, de onde eu vim, para onde eu vou? O que eu estou fazendo nesse mundo? Nessa época, houve aquele filme famoso, 2001, Uma Odisseia no Espaço, e eu fui assistir esse filme, eu ficava perguntando, mas
É porque eu tinha lido muita coisa relacionada com o espiritismo, e aí eu fiquei pensando, será que eu vou ficar vagando no espaço e depois vou me reencarnar? E foi nesse tempo que ele enviou para mim O Grande Conflito. E eu comecei a ler O Grande Conflito e gostei muito, mas achei um livro de profecia. Aí eu disse, esse livro vai falar sobre o fim do mundo, vai falar sobre o dia do juízo. Aí eu fiquei preocupado, disse, não, eu não quero saber do juízo. Eu vivi a vida em pecado e não queria saber do juízo. Aí, no meio do livro, eu parei, botei o livro assim em cima da estante e não tive mais coragem de ler o livro. Depois, hoje eu sei que foi o Espírito Santo, né? Me tocou e eu fui lá e comecei a ler o livro novamente. Aí eu fui logo para os últimos capítulos, porque eu queria saber o que ia acontecer no fim do mundo. Aí o livro me mostrou tudo o que ia acontecer, a volta de Jesus, os 1000 anos, né? E depois dos 1000 anos, a destruição de Satanás e os ímpios. Aí eu pensei, eu vou ser destruído junto com Satanás e os ímpios, porque eu sou um perdido, fumo 2 carteiras de cigarro por dia, bebo todo final de semana, ainda uso maconha, tenho uma vida mundana, toda errada. Aí eu pensei assim, mas eu fiquei também interessado de saber como é que vivia meu primo em Jequié. Será que ele se converteu tinha te mandado o livro, né? Exatamente, Será que ele se converteu realmente? Aí eu viajei para Jequié para ver isso, né? E realmente, quando eu cheguei lá, ele estava dando um estudo bíblico para um outro amigo, e eu fiquei só escutando. Aí percebi que ele estava realmente convertido. Mas eu não tinha forças para deixar a minha vida de pecado. Na época, eu tinha uma namorada, e a gente saía toda noite para beber, ficava até 2 horas da manhã, bebendo em alguns bares, e assim foi que, nessa noite, eu fui para a casa da minha tia dormir, era 2 horas da manhã. E daí, na casa, desliga assim, todas as luzes, eu desliguei assim no meu quarto, ficou tudo escuro, e eu dormi. E quando eu dormi, eu tive um sonho. Sobre esse sonho, quero saber no próximo bloco, porque esse sonho ele foi muito determinante para, de fato, a tua tomada de decisão, né, pastor? Então, deixa eu só fazer uma paradinha para o intervalo aqui, e aí a gente volta já. Então, intervalo, no minuto a gente volta contando mais aqui da história que a gente está ouvindo, de como um livro pode transformar a vida de alguém. Intervalo rápido e já voltamos. De volta aqui hoje com o pastor Tomás, mas nós estamos num momento da história onde as dúvidas eram muitas, dúvidas existenciais, dúvidas espirituais, um contato muito profundo com drogas, e aí chega o livro, né, mandado pelo primo, o livro O Grande Conflito. E foi ali uma mudança muito grande de toda a estrutura do que aquele jovem pensava naquele momento. Quando a gente estava saindo para o intervalo, estava me falando de um momento em que você adormeceu e teve um sonho muito impactante. Conta pra gente, pastor, que sonho foi esse? Eu sonhei com a volta de Cristo, assim, muito poderosa, uma luz tremenda, e eu olhava assim para o céu, e quando eu olhei para o céu, aí no sonho eu ficava cego. Nesse exato momento, eu acordei, e estava tudo escuro. E eu pensei, Jesus me castigou? Por quê? Eu não aceitei a mensagem até agora. Veja, eu estou cego, olhava para todos os cantos do quarto e estava tudo escuro. Aí, de repente, me veio um pensamento, eu vou fazer uma oração e pedir a Deus para deixar de fumar, de beber, de usar maconha. Veja, eu já tinha aprendido com meu amigo a questão de temperança e eu resolvi também ali deixar de usar o café. Eu comia muita carne e pedi a Deus também que eu deixasse de comer carne e me tornasse um vegetariano, porque ele já tinha me mostrado alguns livros de Ellen White sobre o assunto da temperança, e deixar a música mundana, tudo mais, de uma vez só, eu pedi a Deus esse milagre. E quando eu levantei da oração,
eu estava disposto a deixar tudo aquilo. Aí eu comecei a frequentar a Igreja Central de Salvador. Comecei a frequentar e aprender mais. Eles me deram estudos bíblicos, né, a Igreja Central, e eu fui aprendendo. Li outros livros de Ellen White antes de me batizar. Foram 3 meses lendo Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Grande Conflito, Desejado das Nações e Atos dos Apóstolos. E 5 livros em 3 meses. Eu voltei à cidade de Jequié para ser batizado junto com meu primo e mais outros rapazes que haviam se convertido. E foi uma grande festa na Igreja Central de Jequié, quando todos nós fomos batizados. Eu queria dizer uma coisa aqui, que é o seguinte: em primeiro lugar, esse livro O Grande Conflito, ele tem muitas histórias de pessoas que tiveram realmente a vida transformada quando abriram e leram o livro. O livro O Grande Conflito nada mais é do que essa história contada de uma forma contemporânea das profecias bíblicas. Então, é o acontecimento da luta, né, da guerra do bem contra o mal, o surgimento do pecado, até os dias de hoje, e seguindo os dias de hoje, começa, né, o momento profético do livro, apontando as profecias bíblicas para a volta de Jesus. Então, é um livro fantástico. Se você quiser ler, você pode encontrar nesse site aqui, cpb.com.br. É a casa publicadora brasileira que é editora desse livro, o livro O Grande Conflito, da escritora americana Ellen White. cpb.com.br. Se eu não me engano, esse livro é um dos livros mais traduzidos, inclusive no mundo inteiro, porque realmente ele tem um valor, uma história. Ele conta toda a história desse mundo e depois ele parte para o momento profético. Uma coisa que eu queria te perguntar, Pastor Thomas, que você conhece o conteúdo desse livro tão bem, eu sei que muitas pessoas, mesmo no mundo cristão, mesmo no universo cristão, têm muito medo de profecia, têm muito medo de fim do mundo, têm muito medo dessa história de volta de Jesus, como num momento lá da sua vida você também teve. O que você diria para essas pessoas que estão querendo deixar de lado essa história de entender de profecia e fim de mundo nesse momento? Bom, Jesus diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que ocorreu comigo. Eu fui liberto de coisas terríveis, né? Já pensou se eu continuasse fumando como eu fumava? Aquilo foi um choque, realmente, na minha vida, mas ajudou na minha transformação. E já são mais de 40 anos, né, que eu cuido do meu corpo, da minha mente, e tudo foi por causa desse livro O Grande Conflito. Agora, quanto à volta de Jesus em si, a gente deve confiar no seguinte: aquele que começou uma boa obra na gente há de terminar. Então, se você está aí duvidando em se decidir para Jesus, pode ir para ele cuida de você. Ele faz o milagre da sua conversão e depois cuida de você até o dia final, quando você, então, ou vai descansar, como a gente fala, dormindo na sepultura, a morte, ou estará vivo para ver o Jesus glorioso voltando das nuvens dos céus. Então, ao invés de ver de uma forma negativa, podemos ver de uma forma muito positiva. Vamos sair desse mundo do pecado para a glória de Deus, vivendo no céu 1000 anos, a eternidade, e depois na nova terra, né? Para sempre. Bom, então é uma coisa muito positiva que muito a gente legal. Pode ver e não negativa. Exatamente. Agora a gente viu aí, o pastor falando, né? Uma mensagem aí muito forte para quem está em casa. Falando nisso, o senhor contou sobre o teu batismo junto com o seu primo, já esse grupo de amigos todos, né? Que estavam envolvidos antes com drogas e depois na leitura do livro. Mas me conta como surge o desejo de, para além do batismo, se tornar pastor e ter, né, a vida espiritual como realmente uma prioridade, levar outras pessoas a conhecerem a Jesus. Por que e como surgiu esse desejo no seu coração? Bom, eu frequentava a Igreja Central de Salvador e havia um pastor que me chamava a atenção, o jeito que ele pregava, e um ancião da igreja também, muito animado. E aí eu comecei a pensar assim, será que eu posso ser como aquele pastor que está ali pregando, né? Aí um dia eu ia para minha aula de jornalismo
eu ia para minha aula de jornalismo, começou a chover e eu participava de uma koinonia, que é uma espécie de pequeno grupo que existe hoje, e eu descobri que eu havia esquecido o meu guarda-chuva na missão com uma moça que trabalhava lá, que chamava Railda. E eu fui lá para buscar o meu guarda-chuva. Então, quando eu cheguei lá, ela assim falou para mim, Tomás, você quer ser um pastor? Assim. Aí eu disse, quero. E ela me levou à sala do presidente, e o presidente foi me dando algumas informações, e foi daí que eu comecei a ser um comportor durante um ano para conseguir os valores, para conseguir estudar teologia. Ele, sabendo que eu estudava jornalismo, me chamou para ser professor no IAN, para esperar a chegada do curso do ENA para o IAN. E eu aí fui, e fiquei um ano sendo professor no IAN, mas aí ao final eu tomei uma decisão. Não veio ainda em 81. Aí eu fui comportar nas férias, fiz o que chama de estipêndio, né? Eu consegui um valor, e aí fui. Passei lá no vestibular do ENA e fiz o curso entre 81 e 84, e graças a Deus já sou até um pastor aposentado, jubilado agora. É interessante porque nessa tua trajetória em estudar teologia, para estudar teologia você, por um tempo, vendeu os livros, o que, né, é chamado de colportagem. Então, vender esses livros para conseguir um valor e conseguir se sustentar, pagar a faculdade e tudo mais. E você vendia o Grande Conflito para as pessoas, né? O livro que tinha te trazido essa luz, tinha trazido essa verdade toda. A minha alegria era vender o Grande Conflito para ajudar outros a ter a mesma história minha, né? Então foram muitos grandes conflitos que vivi. E Deus me deu o dom de ser comportor, eu sempre conseguia o valor ali da bolsa, ainda sobrava valores para uma bolsa de meio do ano, no meio do ano eu ganhava de novo, então era uma bênção. Eu nunca tive que trabalhar no colégio, porque com a comportagem resolvia tudo para estudar teologia. Foi realmente maravilhoso e levar o Grande Conflito mais ainda. Excelente, excelente. Muito obrigado, pastor, pela sua história, por mostrar como é importante a gente se aprofundar no conhecimento bíblico. Esse texto que o senhor usou aqui no programa é um texto que é muito verdade para muitas pessoas que passam por aqui, né? Quando a gente conhece a verdade, ela liberta, assim como ela te libertou, a gente vê essa verdade libertando várias pessoas. Então, muito obrigado por ter contado a sua história aqui para a gente também, e que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério, porque pastor aposentado continua no ministério para sempre, né? Então, que ele continue te abençoando. É verdade. Eu posso dar uma palhinha de uma música que eu fiz? É coisinha rápida. Claro! Olha, violão e tudo mais. Vamos lá. Deus nos abraça todos os dias pela manhã. Brilha o sol tão lindo no céu, no horizonte. As águas dos rios descem tranquilas para o mar. Ele nos brinda com tantos abraços tão naturais. Mas o maior abraço do Criador não vai desaparecer na nossa memória, nossa história. Jesus de braços abertos sobre a cruz mostra o maior amor e a glória.